Meus caros, ouvimos primeiro Venâncio Mondlane, que inclusive no dia de hoje ele disse que há necessidade de se separar aqui as coisas, que é preciso que as pessoas que estão a fazer manifestação tenham clareza com relação ao foco da manifestação. Ele apontou as instituições, disse que deveriam deixar de vandalizar e saquear estabelecimentos, empresas, e disse mais que essas ações só ocorrem porque há envolvimento de agentes da polícia. São os agentes da polícia, segundo Venâncio, que estão por detrás dessas situações. Temos este discurso, coloquemos aqui. Temos o discurso do comandante-geral da polícia que diz que a saída deste grupo poderá significar a intensificação da insegurança, até porque saíram terroristas, estão aqui. Como é que nós podemos resolver isto? Vamos, aquilo que Venâncio disse, eu não estou a fazer política, aquilo que Venâncio disse, as pessoas que se dedicam aos arrombamentos e tal, aí a saque dos estabelecimentos, que se isolem dessas práticas, que saiam. Qual é o ganho disso? Para se perceber com alguma flexibilidade quem está a fazer o que e aonde. Porque se a mamana sai e vai se misturar com aquele grupo para saquear, aí já está a fugir daquilo que até o Venâncio disse, que é para defender-se esses estabelecimentos, as empresas privadas. O comandante falou da possibilidade de aumento de terrorismo. Pronto, eu gostaria de ter ouvido de uma outra forma essa parte do comandante, porque quando diz vai aumentar, o cidadão fica mais em pânico. O que eu esperava ouvir era vamos reforçar, porque isto poderá, não é? Porque quando diz vai acontecer isto e mais aquilo, então o cidadão já não percebe o que é que terá que fazer, porque fica-se aqui numa situação em que parece que há previsões exatas do que vai acontecer. Então, isso também cria algum desconforto, mas percebemos, no calor das emoções, todos acabamos dizendo algumas coisas que se calhar poderíamos não ter dito. Então, é preciso que comecemos a separar o trigo do joio aqui. É preciso abandonar aquilo que estavam a fazer algumas pessoas, para que aquelas que são oportunistas e que se dedicam a isso, fiquem sozinhas. E aí vai se saber se são polícias, se são aqueles que se invadiram, são oportunistas, quem são eles? Evitar-se isto, misturar. Você sabe que há bens roubados aí e tal, estão a ser vendidos. Então, distancie-se. Para que este grupo que se dedica a isso, que inclusive o próprio Venâncio distanciou-se, possa por si e de forma fácil ser identificado. Porque enquanto nos misturarmos, vai ser difícil separar as águas aqui. This is not a movie. This is reality in Mozambique. Na segunda-feira, meus irmãos, vamos anunciar em concreto o que é que nós vamos fazer na reta final, na fase ponta de lança. E na segunda-feira não há nenhum trabalho. A única coisa que nós vamos admitir são as nossas mamanas do setor informal. As nossas mamanas do setor informal. Vamos permitir que elas se movimentem. Segunda-feira vamos ficar parados, vamos ficar atentos. Quais são as medidas da ponta de lança? Nós agora estamos numa posição de defesa e não de ataque. Então, para chegarmos à Ponte Vermelha, todos nós entendemos que é necessário chegarmos lá. Para chegarmos lá, teremos que mobilizar milhões de moçambicanos de mãos dadas, todos a cantar o hino nacional. Todos obedientes, todos sabendo que as embaixadas dos outros países não é para ser tocada. Pelo contrário, devemos protegê-las, porque a nossa missão é uma e única.
ir visitar aquela casa na qual o povo moçambicano paga renda para existir. O Palácio Presidencial. Nós teremos que ir em números na qual não dê a possibilidade da Frelimo clamar serem vândalos, miliantes ou bandidos. Teremos que ir em números na qual eles olham e dizer que se nós abrirmos fogo aqui, é genocídio na hora. Terá que ser em números na qual os assessores de inteligências das embaixadas à volta puderem olhar e dizer que esses não são miliantes, isso é o povo que está cansado desta ditadura e está a vir remover a ditadura do poder. E simultaneamente, uns vão aos tribunais constitucionais, ou ao Tribunal Supremo. Simultaneamente, outros vão à Assembleia Nacional. Simultaneamente, outros vão e calam o sinal da TVM ou todas as televisões que funcionam como meios de propaganda desta ditadura. Então, nós estamos a falar numa operação de juntar milhões de almas em Moçambique para resolvermos o problema deste povo de uma vez para todos. E simultaneamente outros vão no aeroporto para travar, para não deixar esses indivíduos fugirem com os seus jatos privados que têm comprados com dinheiro roubado do povo. Esta é a única forma que ainda restou de se ganhar esta guerra contra o colono preto. O que Venâncio Mondlane está a fazer nunca antes aconteceu na história do mundo. Nunca antes. De qualquer forma, seja lá se Venâncio Mondlane chegar ao poder ou não, ele vai ficar na história do mundo como alguém que fez algo que o mundo nunca viu acontecer. E este algo é um civil derrubar uma ditadura. É preciso que as pessoas parem um pouco e sejam capazes de pensar e analisar e perceber o que é que Venâncio Mondlane está a fazer. Porque existem histórias no mundo na qual as ditaduras foram derrubadas, mas naturalmente todos os dados que está no mundo, a história do mundo, são que todos os partidos ditatoriais que chegaram ao poder de forma inconvencional, como por exemplo são os partidos da luta de libertação nacional, que chegaram ao poder praticamente por via da guerra, saem todos eles por via da guerra também. Saem todos eles por via de golpes de Estado também. Mas quem dá esses golpes de Estado são militares. Civil não dá golpe de Estado. Então, Venâncio Mondlane está a caminho de se tornar no primeiro homem do planeta, e é preciso que as pessoas entendam exatamente isso, porque isso vai ditar se Venâncio Mondlane vai se tornar presidente ou não. No planeta Terra, Venâncio Mondlane está a caminho de se tornar no primeiro homem civil que vai derrubar uma ditadura militarizada. Exemplos disso nós vimos o que aconteceu agora recentemente com a última tática de espalhar terror que a Frelimo trouxe, que é praticamente liberar os prisioneiros e espalhar terror por Moçambique inteiro. Venâncio vai se tornar no primeiro homem do planeta Terra, o primeiro civil no planeta Terra que será capaz
de destruir uma ditadura militarizada sem estar presente no país e utilizando um telemóvel e a internet. Nunca antes aconteceu em parte alguma deste mundo. Venâncio Mondlane não vai só simplesmente entrar na boca do mundo como um civil que derrubou uma ditadura militarizada, ele vai entrar na boca do mundo como o primeiro homem do planeta Terra inteiro a fazer isso. Porque normalmente as ditaduras militarizadas são derrubadas através de militares, são os militares. O exemplo disso que nós vemos é só ver o que aconteceu no Níger. Eu não quero citar o nome desses presidentes porque o Facebook tem algoritmo. Quando você cita nome de pessoas que o Facebook vê que essas pessoas lutam contra os interesses ocidentais, eles colocam sanções na página, eles cortam o acesso que a página tem. Então não vou dizer os nomes deles, mas posso dizer os países. Por exemplo, o que aconteceu no Níger. O Níger foi um golpe de Estado militarizado. O que aconteceu no Mali, um golpe de Estado militarizado. Burkina Faso, um golpe de Estado militarizado, etc, etc. Então são militares que tiram ditadores do poder. E principalmente em África. Na luta de África inteira, não existe nenhum precedente aonde um civil conseguiu tirar um ditador militarizado do poder sem ele estar presente no país. Não tem. Isso é algo praticamente surreal. Para quem acompanha política internacional, quem acompanha a história do mundo, consegue perceber que Venâncio Mondlane é uma espécie de Messias. Ele é um Messias que está a trazer, praticamente levar o povo oprimido pelo faraó para a terra prometida. E ele está a fazer de uma forma que o mundo nunca antes viu. Por isso é que o mundo não consegue principalmente colocar-lhe numa posição. O mundo não sabe o que fazer com Venâncio Mondlane porque o que ele está a fazer nunca antes aconteceu. Ele está a traçar novos precedentes para a história do mundo. Mas isso em si também é que faz com que as pessoas ou os grupos, as instituições na qual Venâncio Mondlane está a pedir ajuda, não o ajudem. E isso, meus irmãos, é o Ocidente. O Ocidente não precisa de Venâncio Mondlane. O que faz com que o Ocidente não está a ajudar Venâncio Mondlane é porque o Ocidente não precisa dele. O Ocidente precisa de Nunzi. O Ocidente precisa de Chapo. O Ocidente, a única coisa neste mundo que ainda não mudou, os direitos aos gays, as pessoas do mesmo sexo poderem casar, a forma da educação, a internet, a tecnologia, a União Soviética, a Rússia, o Muro de Berlim, tudo isso mudou. A única coisa que não muda, ou que ainda não mudou neste mundo, é a forma como o Ocidente, a política ocidental para a África, é a única coisa que não mudou. Para a África, para o Ocidente, a África é simplesmente um lugar de exploração. Exploração de tudo. Exploração laboral, tirar os nossos jovens, as nossas forças, os nossos jovens que seriam para construir o nosso continente, os nossos países, tirar esses jovens para fora, fazê-los procurar melhores condições de vida no Ocidente, onde eles chegam e fazem os trabalhos laborais de construir esses países e cidades e torná-los desenvolvidos, explorar a nossa matéria bruta, a nossa matéria-prima, garantir que nós não tenhamos acesso à educação acadêmica o suficiente para sermos capazes de explorar e transformar as nossas próprias riquezas. Assim eles vêm com os seus materiais, com a ciência, com o know-how, com a educação, eles vêm explorar as nossas riquezas, como é riqueza bruta, então os contratos são pequeninos. O que a África ganha em troca do que tem na sua terra é uma coisinha pequenina, porque para o africano aquilo não tem interesse nenhum, porque ele não sabe como transformar aquela riqueza em algo que alguém possa precisar. Então, para a política do Ocidente, para a África continua mesmo. A África é um lugar de exploração, mais nada. Deixa-me só dar um bocadinho de contexto para as pessoas perceberem o momento de gravidade máxima que estamos a viver. Nós tivemos eleições em Moçambique no início de outubro. Essas eleições foram consideradas fraudulentas pela comunidade internacional, mas desde logo pelo partido da oposição e pelo candidato derrotado, fraudulentamente derrotado, Venâncio Mondlane. E, a partir daí, Venâncio Mondlane saiu de Moçambique. Ele diz, e com credibilidade, com receio pela sua própria vida, até porque imediatamente as forças governamentais encarregaram-se de matar algumas das pessoas próximas dele, e portanto ele, a partir da Europa, tem estado a dirigir por uma sequência de etapas, aquilo que ele chama etapas, de uma crescente contestação que implica desordem pública. E ficou marcado para, já com muita antecedência, para este momento em que o Conselho Constitucional moçambicano iria confirmar a fraude eleitoral, como acabou por acontecer,
Estava já delineado há muito tempo e anunciado publicamente há muito tempo que seria este o momento que marcaria o início de uma nova etapa. Portanto, toda a gente sabia, eu quero vincar isto para aquilo que eu vou dizer a seguir, toda a gente sabia que a partir do momento em que houvesse esta confirmação pública, haveria uma escalada de violência se nada fosse feito. Ora, eu tenho que dizer que as autoridades portuguesas não se portaram bem aqui. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram declarações imediatas, precipitadas. Precipitadas por esta razão. Elas, quem as for ler, vai considerá-las ambíguas. Mas, na verdade, ambas, a do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, e elas estão evidentemente coordenadas, não podia ser de outra maneira, estão a confirmar o resultado eleitoral que o Conselho Constitucional consagrou agora. Qual é o problema disso? O problema é que, bem, por um lado, não tem, dos países ocidentais, ninguém fez declarações deste tipo. Eu estive a ler a americana, canadiana, francesa, todas elas, a da União Europeia, que normalmente é sempre muito cautelosa, todas as declarações falam das irregularidades patentes no processo eleitoral e, portanto, ninguém confirma resultados de nada. Portugal foi imediatamente, precipitadamente, confirmar estes resultados, com uma consequência que é grave. Neste momento, a diplomacia portuguesa não pode ingerir-se nos negócios moçambicanos. Era o que mais faltava. Mas há um dever que é indeclinável, que é cuidar dos interesses dos portugueses que lá estão. Para as pessoas que não saibam, neste momento há 70 mil portugueses que vivem lá. A sua esmagadora maioria, pequenos e médios empresários, que neste momento receiam, não é só pelo seu património, que já está a ser vandalizado e pilhado e destruído, mas pela sua própria segurança pessoal. A maior parte dos estrangeiros já abandonaram Moçambique, mas os portugueses são os estrangeiros que ficaram. Qual é o problema, então, das declarações portuguesas? É que elas deixaram os portugueses em Moçambique à mercê da fúria dos manifestantes que, evidentemente, nesta fase estão ao lado de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane fez umas declarações a visar precisamente as declarações do governo português e do Presidente da República. Venâncio não fez declarações sobre mais nenhum comunicado de outros países e disse que os portugueses tinham errado. Isto dá um sinal para um país que está à beira do colapso da ordem pública, onde as ruas, até as ruas de Maputo neste momento, não têm ordem. Portanto, todo o tipo de coisas estão a acontecer, todo o tipo de violência está a acontecer, pilhagens, matanças, violência de todo o tipo, onde os portugueses podem tornar alvo, precisamente em consequência de se tornar uma espécie de bodes expiatórios de quem está revoltado com uma situação de injustiça e vê Portugal ao lado da injustiça. Portanto, era muito bom que as autoridades portuguesas fizessem duas coisas. Primeiro, reforçar com todos os meios humanos ao dispor do Ministério dos Negócios Estrangeiros e técnicos para reforçar a embaixada em Maputo. Os portugueses que lá estão neste momento, e eu falei com alguns hoje, sentem-se completamente abandonados, desorientados, sem nenhuma representação, sem nenhum tipo de recurso de proteção a que possam recorrer se o pior vier a acontecer, e o pior pode vir a acontecer. Em segundo lugar, as declarações diplomáticas ao mais alto nível têm de ser agora muito mais equilibradas. Isto tem tudo em Moçambique para correr mal, e quando se diz correr mal na África Austral é proporções de violência que nós na Europa não conseguimos imaginar. Temos ao menos a responsabilidade de proteger os portugueses que lá estão. E a partir de agora, todo o cuidado é pouco e as palavras têm de ser muito bem medidas. Ok, estamos em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. Você que já está ligado a esta página neste momento, então partilha live para 30 pessoas, tá bem? Partilha live, temos coisas importantíssimas para falar hoje. Partilha live para 30 pessoas. Ok? Estamos em momentos difíceis no país, estamos em momentos difíceis de decidir, estamos em momentos difíceis de pensar, estamos em momentos difíceis de ajuizar, estamos em momentos difíceis de ter a ideia clara do que está a acontecer e de quais são os caminhos a seguir. Bom, você que já está ligado, partilha esta live para 30 pessoas, no mínimo. Partilha esta live para pelo menos 30 pessoas. Não partilha esta live para pelo menos 30 pessoas, ok? Muito bem. Está alguém a entrar agora? Está alguém a conectar-se neste exato momento? Então partilha a nossa live, partilha a live para 30 pessoas, 30 grupos do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Twitter,
partilha a live para pelo menos 30 pessoas, 30 grupos, ok? Muito bem. Fazer uma live muito curta, muito direta, extremamente objetiva, muito simples. Está alguém a ligar-se agora? Você que acaba de se ligar agora também, partilha a live. Bem, partilha a nossa live. Temos coisas importantíssimas sobre o nosso país para falarmos, para debatermos. Muito bem, agora estamos próximo dos 17 mil pessoas em direto, perfeito. Então já partilhou a live? Ok. Muito bem, olha, que o Senhor possa abençoar Moçambique, que o Senhor possa abençoar os moçambicanos, que o Senhor possa nos livrar de todas as trevas que querem se colocar sobre o nosso país. E que a grande luz prometida para Moçambique, que ela de fato chegue e que Moçambique seja uma grande nação no futuro. Obrigado. Bom, caros amigos, esta live de hoje é uma live extremamente curta e vai ser diferente de todas as outras lives que eu fiz antes. Como todos estavam à espera, hoje será o dia para anunciar as medidas da fase ponta de lança, que é a fase da reta final, que é a fase da batalha final, se assim quisermos. Primeiro queria dizer que estivemos a ler milhares de e-mails, milhares de mensagens no WhatsApp, tivemos a avaliar milhares de comentários nas redes sociais, tudo quanto se disse sobre a questão que levantou alguma polêmica e dividiu os moçambicanos, é se podíamos dar a margem de 5 dias para voltarmos às nossas manifestações ou não. Então, como sempre, são opiniões divididas. Apenas fazer uma pequena observação. Há muitas instituições em que pessoas, técnicos, gestores dessas instituições mandaram mensagens, que eu anunciei alguma dessas instituições aqui, mas queria dizer claramente que eram mensagens de pessoas que fazem parte de algumas instituições. Houve uma que se sentiu de forma legítima, um pouco lesada por ter sido citada, mas que eu tinha falado pontualmente com gestores dessas instituições, mas isso não representa que é a opinião oficial dessa instituição. Portanto, queria colocar essa ressalva, queria colocar este pedido de desculpas a essa instituição que se achou que não era momento, não era legítimo ter sido citada aqui. Nós, neste momento, o que temos em Moçambique? Eu fico com a sensação de que estamos à procura de dividir os moçambicanos. Graças a Deus, durante as nossas primeiras etapas das manifestações, vocês acompanharam que havia um espírito de irmandade que estava se criando dos moçambicanos. Ao cantarmos o hino nacional, estávamos de mãos dadas. Moçambicanos, lembro das nossas mães que cozinhavam na estrada, tocavam-se as panelas, os vizinhos se juntavam e até os vizinhos também oravam juntos. Significa que os moçambicanos estavam a juntar-se, o patriotismo estava a crescer. Os moçambicanos, não havia distinção se é moçambicano de primeira, de segunda ou de terceira. O que está a acontecer agora é que o partido que está a liderar ou está a gerir o país está a dividir-nos entre os moçambicanos. Vejam o que está a acontecer agora. Graças a Deus foi tudo provado. Foram atacar as empresas, as fábricas, os armazéns de empresários nacionais
para depois criar uma história de que as pessoas estavam a manifestar é que foram os armazéns, é que foram destruir as fábricas, é que foram destruir projetos de anos de certos empresários, de certas pessoas. O mesmo regime soltou presos. Esses mesmos presos, ao sair da cadeia, já tinham katanas. Esses mesmos presos, ao sair da cadeia, já andavam nos bairros. Este mesmo regime é o caso que nós acompanhamos de Buzi, que foi queimar uma aldeia a dizer que há manifestantes. Hoje, alegando que é para recuperar recursos, as jovens estão a ser levados para a cadeia da máxima segurança e depois se descobre que eles, afinal de contas, não eram reclusos. Depois de torturados, temos aí relatos, estão agora a andar vídeos e relatos. Depois dizem para eles correr e são regados com balas. Há pessoas que estão a ser enterradas vivas porque dizem que são antibala, porque com bala não morrem. Está-se a assassinar, está-se a sequestrar. Vimos as imagens da baixa da cidade de Maputo. Pessoas que não têm teto, jovens que vivem na rua, que não têm teto, meninos da rua, estão a ser agredidos, estão a ser torturados porque dizem que são reclusos. Moçambicanos estão-se a matar uns aos outros porque desconfiam que este é recluso ou este é homem katana. E tudo isto, meus irmãos, eu acredito que o povo moçambicano já se apercebeu que é um jogo de quem não quer sair do poder. Está a organizar todo este esquema para criar um ambiente de terror no meio das pessoas, um ambiente de medo, para que as próprias pessoas não exerçam o seu direito de se manifestar. Para criar medo à volta das pessoas que as manifestações estão ligadas ao vandalismo, que as manifestações estão ligadas ao terror, que as manifestações estão ligadas ao medo. E o espírito que nós tínhamos antes, que os moçambicanos tinham se encontrado, hoje estão divididos. Os empresários acham que são os manifestantes que destruíram os seus negócios. Alguns acham que são os manifestantes que destruíram o seu armazém, a sua empresa. E este é o esquema em que o Partido Frelimo adotou: usar a própria polícia para aterrorizar a sua própria população, para assassinar a sua própria população, para meter terror à sua própria população. E veja só, sempre mostramos que estamos abertos ao diálogo. Eu sempre falei das condições que queria levar ao diálogo. Até hoje, nem o Presidente da República, nem o Partido Frelimo não se mostram disponíveis para o diálogo. Não se mostram disponíveis para o diálogo. Mesmo instituições internacionais que têm mostrado interesse em mediar, o Partido Frelimo e o Presidente da República não se mostram disponíveis para nenhum diálogo. A única forma que querem usar é o terror. É amedrontar, é assassinar, é raptar, é sequestrar. É a única forma que estão a fazer. E para isto tudo acontecer o quê? Para os moçambicanos se dividirem. Já não ficamos de mãos dadas a cantar o hino nacional. Já desconfiamos até dos nossos próprios vizinhos. Porque até se leva jovens de uma área, vai se deixar numa outra área para serem confundidos como homens katana. Essas informações todas que estou aqui a levantar, eu creio que você que está agora a assistir esta live tem conhecimento disto. A máscara da polícia, a máscara da Frelimo, a máscara do Bernardino Rafael já caiu. Está mais do que claro, está mais do que evidente de que são truques para amedrontar, para aterrorizar os moçambicanos. Isto é comparável com o que aconteceu em 1975, quando os moçambicanos eram levados para os campos de reeducação, os campos de concentração. Os moçambicanos depois eram fuzilados, eram queimados vivos. Hoje está-se a queimar pessoas vivas, está-se a linchar pessoas. E este é o truque que a Frelimo utilizou para resolver um problema que começou. Por quê? O problema é eleitoral. É para todos nós
nos esquecermos da questão eleitoral. Que viemos tudo por causa de uma fraude, tudo começou por causa de roubo de votos, tudo começou por causa do roubo da vontade popular. Então a Frelimo usa a violência para as pessoas se separarem, para as pessoas esquecerem-se disto e ficarem todas com medo. Agora em Moçambique andamos todos com medo. Cidade de Maputo, Matola, estamos todos com medo, amedrontados. Ou é a polícia que vem sequestrar nosso filho, alegando que é recluso, ou então são as pessoas que neste momento que se dizem que estão a fazer patrulha, estão misturados com elementos da polícia, como vocês veem, a torturar pessoas, a massacrar pessoas na rua. Querem nos separar, querem dividir os moçambicanos. Quero vos dizer uma coisa. Manifestações em Moçambique, ouvi algumas pessoas: Venâncio está a desistir, Venâncio está a voltar atrás, Venâncio recebeu dinheiro. Olha, aqui estão os meus olhos, olhem bem para os meus olhos. No fundo dos meus olhos, não há dinheiro nenhum neste mundo que pode comprar a minha consciência, pode comprar os meus valores. Não existe. Não existirá em nenhum momento. Estou a falar olhos nos olhos. Não há dinheiro nenhum. É por isso que eu me submeti a esta situação, me submeti a este calvário, me submeti a esta vida muito difícil e complicada em que estou, porque eu não vou largar os meus valores por nenhum dinheiro. As manifestações vão continuar. A única coisa que nós precisamos, já olhou bem para os meus olhos? Estou a falar a verdade ou estou a mentir? Olha bem para mim. Não há dinheiro nenhum que vai me comprar. Não há dinheiro nenhum que vai comprar a luta por um povo que precisa de ser liberto. Um povo que precisa de ser livre. Não existe dinheiro. Estou aqui eu, pronto, até para perder a minha vida, para continuar com esta luta. Por isso, meus irmãos, a nossa luta, as manifestações vão continuar. Como é que vão continuar as manifestações? Estávamos divididos, ouvimos opiniões. Pessoas que querem enterrar os seus entes queridos, pessoas que querem identificar pessoas mortas nas morgues. Temos muito de corpos nas morgues. Há muitas razões. Tínhamos falado de 5 dias. Meus irmãos, quero pedir uma coisa. Para nós fazermos aquilo que queremos fazer, para nós continuarmos com a nossa visão, o nosso objetivo, aquilo que nós queríamos alcançar desde o início, que eram manifestações que levassem à libertação do povo moçambicano. Então, o povo moçambicano tinha que estar unido, não hoje que estamos divididos. Então nós temos que nos reunir, se existe o termo, tal e qual aconteceu a partir das primeiras etapas das manifestações. Nós temos que voltar a estar unidos para podermos avançar para a nova etapa e a última etapa das nossas manifestações. Por isso eu queria pedir, dia 31, dia 1, vai ser o tempo para nós nos reunificarmos como moçambicanos, nos encontrarmos como moçambicanos. Queria pedir, no dia 31, às 0 horas, que a gente voltasse a ser aquele povo que no início das manifestações tinham amor uns pelos outros. Voltemos a dar as nossas mãos. Dia 31 de dezembro, às 0 horas, vamos voltar a cantar o hino nacional no momento da viragem do ano. Quando estivermos a transitar do dia 31 para o dia 1, vizinhos, primos, família, na nossa rua, no nosso bairro, vamos voltar a dar as mãos e vamos cantar o hino nacional. A partir das 23 horas e 45 minutos, começamos a cantar até atravessar o ano e entrar no dia 1 de janeiro de 2025. Estou a pedir isto, que nós temos que voltar aqui a nos reencontrar como moçambicanos. As nossas mães, como nós tínhamos dito que essas festas seriam nas ruas, as nossas mães
nos nossos bairros, cozinhem nas estradas, cozinhem nas ruas, voltemos-nos a encontrar como vizinhos. Vamos nos separar deste terror que estão a tentar colocar sobre nós. Querem nos separar uns dos outros. Voltemos, dia 31, a cantar o hino nacional, das 23 horas até atravessarmos para o dia 1 de janeiro de 2025 a cantarmos o hino nacional. No dia 2, agora aqui eu tenho a resposta para aquilo que foi o pedido de opiniões que nos chegaram. Estou a dizer, é resultado de opiniões que nos chegaram. Estávamos divididos 5 dias ou menos. Alguns diziam que tem que ser imediato, outros dizem que não pode ser imediato. São milhares, mas milhares de opiniões. Então, meus irmãos, no dia 2 de janeiro, nós vamos anunciar as medidas definitivas da fase ponta de lança. No dia 2 de janeiro, significa que dia 31, que é amanhã, é o dia para começarmos aqui a nos unirmos como moçambicanos, nossos vizinhos, os primos, nas empresas, a nos unificar, darmos as mãos às 0 horas, cantar o hino nacional. Dia 1, atravessamos cantando o hino nacional. Dia 2, vamos dar a conhecer as medidas definitivas da fase ponta de lança. As manifestações não estão paradas. O que nós estamos a fazer, querem nos dividir. Temos que ter uma estratégia de como é que nós, como moçambicanos, vamos voltar-nos a unir. Porque se nós estivermos unidos, irmos às manifestações no ambiente em que está em Moçambique, certamente que essas manifestações não terão objetivo. Essas manifestações não vão dar ou não vão alcançar os objetivos que nós queríamos alcançar antes. Então temos que voltar-nos a encontrar como moçambicanos. Temos que eliminar essa estratégia de divisão, essa estratégia de terrorismo que quer se colocar nos moçambicanos. É por isso que agora a própria polícia fala de terrorismo urbano. Vejam só, meus irmãos, em Cabo Delgado, nossos irmãos estão entregues à sua própria sorte, porque todas as forças que estavam em Cabo Delgado foram retiradas. Onde de fato existe o terrorismo, está-se a tentar deslocar a ideia de que já não há terrorismo em Cabo Delgado. O terrorismo está nas cidades, que é o tal chamado terrorismo urbano. Mas qual é esse terrorismo urbano? É o terrorismo do próprio partido que está no poder, porque é ele que solta presos, é ele que está a destruir armazéns, é ele que destrói fábricas, é ele que está a matar pessoas, está a sequestrar pessoas, está a enterrar pessoas vivas, está a matar miúdos que vivem na rua. Então qual é esse terrorismo urbano? Querem confundir. Por quê? Porque sabem que hoje o mundo está contra o terrorismo. Então quando dizem que há terrorismo urbano, é para criar a ideia de que os manifestantes, os moçambicanos, que estão-se a levantar contra a mentira eleitoral, estão-se a levantar contra os massacres, também são terroristas. Não vamos nos deixar levar. Somos fortes e vamos vencer este momento difícil. Momento difícil de contra-informação, de propaganda enganosa contra a vontade do próprio povo. Massacra-se o povo, rouba-se o povo. Quando o povo tenta reclamar, tenta manifestar, cria essa ideia de que é vandalismo, de que é terrorismo. Até vi uma mensagem engraçada da TVM, a nossa grande televisão, que vê lá que está a aumentar o nível de doenças mentais. E dizem que as doenças mentais estão a aumentar por causa de manifestações e vandalismo. Então estão a perceber a ideia que o regime quer criar à volta disto. Então, já não há terrorismo em Cabo Delgado. Cabo Delgado foi deixado à sua sorte. É por isso que está a evoluir tanto o terrorismo em Cabo Delgado, que até já houve explosão de uma bomba. Informem sobre isso. Agora dizem que o terrorismo está nas cidades. Terrorismo é esse que ninguém vê. Homens katanas esses que são levados de um bairro sem saber. Jovens são sequestrados de um bairro, depois colocados noutro bairro, depois capturados e dizem que são homens katana. É este governo que nós queremos?
Meus irmãos, é isto que nós queremos combater. Este estado de coisas que nós queremos combater. Não pode um governo comportar-se como uma organização criminosa, sequestrar pessoas, matar, não pode. Um governo, um partido que está no governo, não pode comportar-se como uma organização criminosa. Então, esta é a razão da nossa luta, irmãos. É por isso que temos que continuar a nossa luta, porque não é este país que nós queremos. O terror que está-se a viver, o terror que está-se a mentalizar para os moçambicanos, para aterrorizar os moçambicanos, não é esse tipo de vida que nós queremos para Moçambique. Resumindo, nossa live já vai acabar, muito curta. 5 dias, 3 dias, 2 dias, está aqui dito. Dia 31 é o dia da nossa manifestação de mãos dadas, às 23 horas e 45. Vamos cantar o hino nacional, só isso. Cantamos o hino nacional. Das 23 e 45 atravessamos até o dia 1 de janeiro de 2025. No dia 2 de janeiro vamos indicar as medidas da fase ponta de lança, que vamos de fato como uma ponta até o fim. E vamos continuar com as nossas manifestações até a reposição da verdade eleitoral, até o fim dos raptos, dos sequestros, dos assassinatos que estão a acontecer. Queremos um país normal. Não queremos mais um país governado por organizações criminosas. Meus amigos, esta era a mensagem de hoje que queria deixar convosco. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!